Olá pessoal, hoje eu vim fazer a correção dos exercícios sobre propriedades periódicas. Então, são esses exercícios aqui e a gente já vai corrigir mais de perto. Vamos lá então, pessoal. Primeira questão, PUC de Minas Gerais, de 2015. Os elementos químicos são distribuídos na tabela periódica de acordo com o crescimento do número atômico. Tal distribuição faz com que os elementos com propriedades semelhantes fiquem reunidos em uma mesma coluna e em regiões específicas da tabela. Sobre a propriedade química dos elementos, leia com atenção os itens a seguir. Item de número 1. Os elementos da família dos metais alcalinos são os elementos químicos que apresentam maior energia de ionização. Então, primeiro ponto, metais alcalinos são os elementos que estão na primeira coluna, exceto o hidrogênio. Então, o hidrogênio não faz parte dos metais alcalinos. E energia de ionização, que é o que ele está falando ali, eu tenho uma pequena cola aqui, e diz o seguinte, que ela é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, esquerda para a direita, de baixo para cima, já indica que não pode ser essa primeira coluna. Então, o item de número 1 está errado. Voltando lá para o item de número 1, está aqui. O item de número 1, falso. O raio atômico é a distância medida entre dois núcleos em uma ligação química. Então, a gente pode fazer assim. Deixa eu pegar aqui um papelzinho para a gente poder escrever isso. Então, eu tenho aqui um núcleo e o átomo, um núcleo e o átomo ligado. O raio atômico é essa distância aqui. Isso aqui é o raio de um átomo. Esse aqui é o comprimento total de ligação. Então, o raio atômico é o comprimento da ligação dividido por 2. Então, segunda questão está errada. Item 3. Os elementos da família dos halogênios são os elementos químicos que apresentam maior afinidade eletrônica. Então, halogênios e afinidade eletrônica. Os halogênios são todos os elementos que estão aqui embaixo do flúor. Então, flúor, cloro, bromo e iodo, astato e tenesso. Esses elementos aqui são os halogênios. O que vai acontecer então? Está dizendo que eles têm a maior afinidade eletrônica. Maior afinidade eletrônica pode ser que esteja correto, desde que siga a tendência. Afinidade eletrônica está dizendo aqui que é igual esse aqui de cima. Esse de cima diz que é eletronegatividade, que corre da esquerda para a direita, de baixo para cima, e a gente exclui a última coluna dos gases nobres. Então, sim, os halogênios, eles têm maior afinidade eletrônica. E isso, então, indica que essa resposta está correta. Então, os halogênios, toda a família deles, apresentam maior afinidade eletrônica, é verdadeiro. E o quarto item, a eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons de outro átomo em uma ligação química. Eletronegatividade, beleza, ela é a energia que atrai os elétrons de um átomo para o outro. Então, está dizendo aqui que é a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons. Então, está correto. Se a gente for lá na definição de eletronegatividade, a gente vai ver que isso aqui está correto. Então, são afirmativas corretas apenas o item 3 e 4. Alternativa D. O Enem de 2017 agora. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo, e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficam sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que é o que nós conhecemos como xenônio, a combinar-se fugazmente com um flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. Então, está aqui de onde foi tirado o texto. E agora a pergunta. Qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Então, o que estava sendo dito é o seguinte. A coluna ali, a família que é inerte, é o que a gente chama dos gases nobres. Então, essa última coluna aqui, ela praticamente não faz ligação com outros elementos químicos. Mas o flúor,
ele tem a capacidade de atrair os elétrons para perto dele, porque ele é extremamente eletronegativo. E esse cientista ali, que foi mencionado, ele conseguiu a façanha de unir o flúor com o xenônio. Então, ele conseguiu fazer essa ligação química. Isso aí indica, então, que ocorreu uma ligação química e, principalmente, o que acontece aqui é devido à propriedade de eletronegatividade. Vamos lá ver as alternativas, então. Densidade não explica essa atração. Condutância, a gente nem viu esse conceito. Eletronegatividade, até então é a única que se adaptaria melhor. Estabilidade nuclear, não vimos isso. Temperatura de ebulição, também não explica esse conceito. Então, a única alternativa possível, letra C. PUC de Minas Gerais, novamente, de 2015. Sobre afinidade eletrônica, é incorreto afirmar. Então, afinidade eletrônica. Vamos, antes de qualquer coisa, relembrar o que seria a afinidade eletrônica. Que seria o quão disponível um elemento está para receber um elétron. Então, a afinidade eletrônica ela se comporta dessa maneira aqui, assim como a eletronegatividade. Da esquerda para a direita, de baixo para cima, e a gente exclui os gases nobres. Então, vamos lá para as alternativas. Os metais são os elementos químicos que apresentam as menores afinidades eletrônicas. Metais, menor afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica ela vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. Isso aqui são metais, até o zinco aqui mais ou menos. São metais. Então, sim, eles apresentam a menor afinidade eletrônica. Beleza? Fechou e está correto. Mas a gente está procurando a incorreta só para lembrar. Essa aqui é verdadeira. Os metais são os elementos químicos que apresentam as maiores afinidades eletrônicas. Os ametais são os elementos químicos que apresentam as maiores afinidades eletrônicas. Quem que são os ametais? Os ametais são todos aqueles que não são metais. Então, se estes daqui são metais, os ametais são estes daqui. Então, já que esses daqui são ametais e a tendência da afinidade eletrônica da esquerda para a direita, então sim, esses daqui apresentam maior afinidade eletrônica. Voltando lá. Está dizendo que são maiores afinidades, então está correta também. Tá, a afinidade eletrônica, ela aumenta de baixo para cima na tabela periódica. Sim, ela aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque o flúor é justamente o mais eletronegativo, é aquele que tem a maior facilidade em receber um elétron. Então, comparando de baixo para cima, o flúor tem a maior eletronegatividade, por consequência também tem a maior afinidade eletrônica. Está correta essa alternativa também. E, por fim, ela aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica. Da direita para a esquerda, não. Ela aumenta da esquerda para a direita. Então, a única que está errada é essa D, e a gente assinala ela. Questão da UERJ, de 2017 agora. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos de poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado... Então, temos as opções ali. Então, ele está dizendo grupo 8 da tabela periódica e de maior raio atômico. Então, o grupo 8 da tabela periódica, ele está aqui. Esse é o grupo 8. Então, quem que tem o menor raio atômico? Vamos lá lembrar quem que é o raio atômico. Raio atômico, ele cresce da esquerda para a direita. Desculpem, da direita para a esquerda, é ao contrário, e de cima para baixo. Como ele quer o menor raio atômico, o menor, então eu tenho que seguir a tendência ao contrário. De baixo para cima, da direita para a esquerda, mas como eu estou falando do grupo de número 8, eu não preciso pensar em direita para a esquerda, e sim de cima para baixo. Então, o de menor raio atômico, em outras palavras, seria o ferro. Porque o de maior raio atômico nesse grupo aqui
é esse último elemento de símbolo HS. Então, a única alternativa correta aqui é o ferro. Agora, a PUC do Rio Grande do Sul, de 2015. Analise o quadro a seguir que apresenta os valores de eletronegatividade de elementos químicos representativos. Então, tá aqui os elementos químicos, tudo certinho. Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que os valores de eletronegatividade dos metais alcalinos são inferiores aos dos gases nobres. Não está correto porque a gente não tem nem classificação de eletronegatividade para gases nobres, já que eles não atraem elétrons. Então, essa primeira alternativa aqui já está errada. B. Os halogênios geralmente apresentam forte tendência de atrair elétrons em ligações covalentes e podem formar ânions. Então, halogênios é tudo que está embaixo do flúor. Eles apresentam forte tendência de atrair elétrons, sim, são altamente eletronegativos, e formam ligações covalentes e podem formar ânions. A gente não viu ainda o que são ânions, mas à frente nós veremos que isso aqui é verdadeiro. Então, essa alternativa B é verdadeira até então. Vamos só conferir o restante. C. Os elementos que possuem 2 níveis de energia apresentam menores eletronegatividades. Nível de energia a gente vai considerar aqui indo para baixo. Só que aqui, por exemplo, a gente tem do boro para o silício menor. Então, nem sempre essa tendência vai seguir, porque, por exemplo, do boro para o fósforo aumenta. Então, não é menor. Não tem uma tendência nesse sentido de nível de energia. D. As eletronegatividades dos elementos do grupo carbono crescem regularmente em função do crescimento do número atômico. Então, a gente olha aqui o carbono, o número atômico aumenta de cima para baixo, conforme desce, ele vai aumentando o número atômico, e a gente pode verificar que não tem essa tendência, então está errado também. Essa eletronegatividade não está de forma correta nesse sentido aqui de cima para baixo. Letra E. Os elementos boro, germânio e antimônio apresentam igual eletronegatividade em razão de terem o mesmo número de elétrons no nível de valência. Então, vamos lá. Boro está aqui. Esse é o boro. Ele está falando que tem a mesma eletronegatividade, né? Qual que é o próximo elemento? Germânio. Germânio está aqui. 2. E, por fim, ele fala do antimônio, que é o SB. Até então, na tabela está dizendo que eles têm a mesma eletronegatividade. Entretanto, a gente não pode caracterizar essa eletronegatividade e dizer que a razão disso é o mesmo número de elétrons na camada de valência. Quando a gente for estudar essa tal camada de valência, a gente vai perceber que conforme a gente pula de uma coluna para outra, da esquerda para a direita, a gente aumenta o número de elementos, o número de elétrons na camada de valência. Então, daqui para cá e daqui para cá, a gente aumentou em 2 elétrons na camada de valência. Então, está errado. Então, a única alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa B. Agora, a última questão, da UDESC de 2012. Depois de ler ela, antes de fazer a correção com vocês, eu percebi o seguinte: na hora que eu coloquei a tabela periódica aqui embaixo para vocês poderem cortar, eu acabei destruindo a alternativa correta dessa questão, que seria, depois que vocês vão ler, vocês vão ver que nenhuma dessas daqui faz sentido, mas a alternativa correta seria a E, que eu acabei cortando ela, que seria flúor tem maior raio atômico e maior energia de ionização. Então, o restante aqui está tudo errado, e como não tinha essa alternativa aqui, como eu cortei ela na hora de fazer o material, desconsiderem essa questão. Seria isso, então. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só me chamar.